Olá, queridos amigos, queridas amigas, vocês que estão aqui, os presentes e os que nos acompanham através do YouTube. Muito prazer, eu sou o professor Thiago Gomes e juntos hoje nós vamos trabalhar uma disciplina que é de extrema importância, que é justamente aquela parte dentro da lei orgânica que vai se referir aos estagiários. Eu digo que esse é um ponto importante, uma vez que é bem provável que os nossos colegas que também se preparam, mas não fazem um preparatório diferenciado como o nosso, eles certamente vão se concentrar, ou vão concentrar suas forças justamente naquelas matérias que são as matérias jurídicas. Então essas provavelmente eles vão muito bem. Mas o que vai talvez fazer a diferença de 1, 2 pontos, que vai fazer o nosso nome ou a nossa posição e lá para frente, são justamente essas questões da lei orgânica. Então nós vamos aqui matar os principais pontos para chegar lá no dia dessa prova e gabaritar. Bom, meus caros, eu sei que vocês já estão acompanhando aqui durante a semana, mas eu também preciso respeitar aqui os colegas que nos assistem e preciso, não sei se você é o primeiro vídeo que você nos acessa, então vamos aqui só relembrar quem é o MP. Ao longo desses encontros nós trabalhamos aqui em constitucional e outros professores também retomaram essa ideia do que viria a ser o Ministério Público. Nós vamos trabalhar aqui com um conceito preliminar só para entrar, introduzir o assunto. E nós aqui então vamos entender que o Ministério Público é justamente aquela instituição que tem por obrigação ou que tem por missão defender aí a ordem jurídica, de representar a sociedade, inclusive defendendo a sociedade nesses seus direitos sociais e nesses seus direitos individuais e indisponíveis. Nós poderíamos dizer, em outras palavras, que o Ministério Público é o grande representante da ordem democrática, o garantidor dessa ordem democrática e o grande representante dos interesses da sociedade. Toda vez que eu tenho o interesse da sociedade em jogo, lá está o Ministério Público. E aonde se situa ou quem é este estagiário dentro do MP? Depois nós traremos mais detalhes, mas eu diria para vocês que os integrantes, ou na verdade os estagiários do MP, eles são pessoas que desenvolvem transitoriamente funções auxiliares dentro do MP. Então a palavra-chave, que é o estagiário, ele transitoriamente desenvolve atividades de auxílio dentro do MP. E, professor, onde está então as suas atribuições, os seus deveres, as suas responsabilidades? Já que nós falamos de Ministério Público, o Ministério Público como instituição, como pessoa jurídica de direito público, como instituição imprescindível para o Estado Democrático de Direito, ela é uma pessoa jurídica de direito público e a estrutura de toda pessoa jurídica de direito público, ela vai acabar aparecendo na lei. Com o Ministério Público não seria diferente. Nós teríamos uma lei, ou nós temos uma lei que vai dizer qual é essa estrutura, qual é a sua divisão, qual é a sua organização interna. E esta lei é a lei orgânica do Ministério Público. Então, no nosso caso aqui, nós que vamos realizar esse concurso para credenciamento de estagiário do Ministério Público de São Paulo. Qual é esta nossa lei? A Lei Complementar Estadual 734 de 93. Professor, mas como que é essa lei? Esta lei tem 315 artigos, mas fique calmo, relaxa, fica sentado aí na cadeira, porque nós não vamos estudar todos os 315 artigos, vez que o nosso edital, nesse ponto, ele é muito generoso, e ele então só será objeto de questionamento, ou de possíveis questões, um pequeno trecho, que começa exatamente do artigo 76 ao artigo 96. Então, nesses 20 artigos, serão então os artigos que nós vamos nos dedicar e falar sobre eles. Detalhe desses que falam esses 20 artigos. Esses 20 artigos detalham exatamente qual é o papel do estagiário ou o que é o estagiário nessa estrutura maior que se chama Ministério Público. Se eu pudesse classificar todos estes assuntos que estão nesses 20 artigos, eu diria que os tópicos principais, a estrutura
Desses assuntos, de acordo, se eu pudesse classificar de acordo com temas, eu diria que seriam estes tópicos. Então, o primeiro tópico, quem é o estagiário dentro do Ministério Público, quais são os critérios para que ele seja credenciado, para que ele seja designado, tome posse e o descredenciamento. Aqui as atribuições, os seus direitos, deveres e vedações, transferências e as avaliações dos estagiários. Olha só, que maravilha! Então, este aqui são os pontos principais destes 20 artigos e os pontos principais sobre os quais nós vamos trabalhar. Então, de tal forma que você que nos assiste sabe que a hora que nós chegarmos na avaliação dos estagiários, está acabando. Bom, vamos então direto ao ponto. Quem são os estagiários? Já sabemos. Eles são auxiliares, pessoas que terão atividades de auxílio ao Ministério Público. Segundo ponto aqui, não podem desempenhar suas funções por mais de 3 anos, salvo prorrogação. E aqui eu preciso parar e falar, vamos com todo carinho. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, eu entendo, eu acredito, que este ponto não será objeto de questionamento na nossa prova. Por quê? Muito embora, e aí é uma diferença de quem está se preparando aqui conosco e aquele colega que vai tentar fazer a preparação individual. Tiago, me explique isso. Funciona da seguinte forma, a letra da lei fala que são 3 anos, possível uma prorrogação. Ok. Só que o que acontece? A lei 734, que veio trazendo a estrutura do MP, ela dizia que antes o estágio era por 3 anos, só. Depois, em 2008, veio uma lei complementar, admitindo ou trazendo uma possibilidade de uma prorrogação. Então, um cara que já era estagiário, existia a possibilidade que mesmo depois, quando ele terminasse a graduação, ele pudesse ficar depois destes 3 anos, por mais 3 anos. Mesmo depois de ter terminado a graduação. O que penso eu, o que talvez era a ideia do legislador, qual era a ideia do Ministério Público? Nossa, o cidadão aqui ele passou na prova de estágio, foi um excelente estagiário, mas só pode fazer prova para ser promotor daqui a 3 anos, porque ele precisa ter prática jurídica. Esse cara aqui, quando sair desse estágio, para provar essa prática jurídica, ele vai ter que experimentar outras áreas dentro do direito. E talvez dentro desses 3 anos, ele conheça outras áreas, acabe ficando por elas, e nós vamos perder aqui grandes talentos que nós trabalhamos e lapidamos ao longo desses 3 anos. O cara está acostumado já com o ofício, com a atividade. Vamos então permitir que ele fique por mais 3 anos. Nesses 3 anos, ele continua desempenhando as suas atividades, maravilha. Esses 3 anos vão contar como prática forense. Quando ele termina o 3º ano, ele continua estudando por fora, no seu horário de descanso, e já tem condições de já pegar e já entrar, fazer o concurso, e se for aprovado, entrar direto. Até entendo, de certo ponto, a ideia. Talvez ali, o propósito era... talvez uma expressão mais adequada era colocar residência jurídica, alguma coisa nesse sentido. O problema é que, se nós, para todos nós que já estudamos direito do trabalho, nós sabemos que o estágio, ele só é possível enquanto você guarda a condição de estudante. E não tem como ter estágio depois que você já está habilitado, depois que você concluiu o seu curso. Mas então surgiu aquela discussão, será que isso seria correto, será que isso seria possível, enfim. Neste mesmo ano de 2008, que trouxe a possibilidade de prorrogação, foi o ano que a nova lei do estágio foi aprovada. E a lei federal que falava do estágio, dizia que o estágio não poderia ser superior a 2 anos. E aí, como faz? Será que o Ministério Público teria competência de estruturar, ou será que a lei complementar estadual poderia definir um prazo a maior para os seus estagiários, inclusive admitindo a prorrogação? Enfim, entramos numa discussão.
Um ano depois, então em 2009, o Conselho Nacional do Ministério Público editou então uma resolução que vinha dizendo que, olha, o estágio dentro do Ministério Público, dentro do Brasil inteiro, não pode ser maior do que 2 anos, mas o Estado de São Paulo tinha a lei que permitia por 3 anos, inclusive, a prorrogação. Isso foi, obviamente, ser discutido no Judiciário. Isto ainda continua em discussão e aqui na liminar, na decisão que nós temos e que é válida até esse momento, eu não posso ter a prorrogação por além desses 3 anos. Então, como existe toda uma discussão jurídica ainda em andamento sobre esse assunto, eu acredito que ele não vai querer abordar, até porque isso pode ser passível depois de recurso, enfim. Então aqui, estou dizendo que a lei, que ainda não foi revogada, o texto dela traz que são 3 anos, admitida a prorrogação, mas como isso está em objeto de discussão, e hoje, por uma questão, uma decisão ainda judicial não terminativa, não é possível essa prorrogação, e toda essa discussão está ainda em andamento, eu acredito. Em razão disso, esta questão de prorrogação e esse estágio por um período de 3 anos não será objeto de questionamento. Não é aqui o único momento em que ele fala desses 3 anos e de possibilidade de prorrogação. E então, quando nós chegarmos nesses pontos que falam de prorrogação, eu vou falar, olha, fique atento, porque isso aqui, muito embora esteja na lei, talvez dificilmente seja discutido ou cobrado na sua prova, porque é uma questão polêmica. E ele não quer depois ter que anular, enfim. Tá ok? Tá claro até aqui? Sim? Vamos falar então aqui pontos que aí eu posso garantir para você com segurança que ele pode questionar. O estágio com o Ministério Público, no Ministério Público, ele não gera vínculos, direitos ou vantagens auferidos aos servidores públicos. Por quê? Quem é servidor público? Aquele que é titular de cargo, aquele que fez concurso de provas e títulos. E aqui neste nosso caso, o estagiário ele exerce transitoriamente suas atividades. Então veja, o estagiário tem direitos? Dentro do MP, o estagiário tem direitos sim, mas não são os mesmos direitos cabíveis àquele que é servidor público. Então vamos imaginar que esta prova que nós faremos é uma prova que vem um pouco mais elaborada, mais complexa. Ele vem trazendo descrevendo um caso. Ele poderia dizer assim, o estagiário ele tem direito à licença prêmio? O estagiário tem direito à progressão? Promoção? Não, porque estes são direitos que são direitos dos servidores públicos de carreira e que integram o MP. Tudo bem? Então veja, uma coisa é o estagiário e outra são os servidores. Aqui, vamos falar de jornada de trabalho. O estagiário tem direito à jornada, tem uma jornada de trabalho? Tem sim. Esta jornada é de 20 horas semanais. E que será definida de que forma? Eu terei uma compatibilização na hora de definir essa jornada. Eu preciso observar o expediente de funcionamento da promotoria ou do órgão então que o estagiário for atuar dentro da promotoria e o turno da faculdade. Então não dá se, por exemplo, o candidato ele termina o seu estágio às 6h15 para 7 e ele é de uma outra cidade, ele tem que chegar às 7 horas da noite na faculdade. Então eu preciso observar de tal forma que ele consiga desempenhar suas atividades e ir depois para a sua faculdade com tranquilidade. Tudo bem? Tranquilo? Definição dessa jornada. Conciliar o horário do expediente do local onde ele vai atuar com o turno em que ele estuda. Número de estagiários. Vamos lá. Quem define este número de estagiários é o Procurador-Geral de Justiça. E ele vai definir também seguindo alguns critérios. Então, ele, através de ato próprio, define, mas antes ele precisa ouvir o Conselho
Superior do Ministério Público. Já vou dar uma dica para você que se prepara aqui. Em muitas decisões, ao longo aqui desses 20 artigos que nós vamos estudar, sempre nós vamos precisar ouvir este Conselho Superior do Ministério Público. Esse conselho, ele tem algumas funções típicas dele, e entre essas funções, sempre está ali uma função de ouvir. Então, ele é um órgão ali, certo ponto, consultivo, orientativo, tudo bem? Então veja, procurador-geral, ele define, antes ele ouve o Conselho Superior do Ministério Público e também preciso conciliar a disponibilidade econômico-financeira do Ministério Público. Professor? Sim, fala, meu caro. O senhor estava falando anteriormente que a lei de 2011, não era a lei do Estado, não essa que está sendo agora ainda, não sei se está em vacaço leve, não sei, acho que nem foi publicada, né? Ela briga com a lei orgânica do Ministério Público? Então, em alguns itens, aqueles termos polêmicos, eu acho que não tem como a lei orgânica superar a lei federal de 2011, né? Exato, exato. E é este o ponto em que há toda essa discussão. O que acontece? O Estado, o Ministério Público aqui, ele entende que, ele defende, ele advoga a tese que dentro do seu âmbito da autonomia, ele poderia determinar norma nesse sentido. E, mais ao contrário disso, o próprio Conselho Federal, o Conselho Nacional do Ministério Público, ele entende de uma forma contrária, tá? E aí então existe essa discussão. Fato aqui para nós, ele não vai perguntar na nossa prova qual que é a decisão, o posicionamento do Conselho Nacional. Ele ali, no edital, ele só vai perguntar pontos diretos da lei seca. Eu só fiz este comentário justamente para que vocês entendam por que eu estou dizendo que isso talvez não seja cobrado. Como está em discussão ainda, ele não vai, por cautela, querer trazer isso para nós, nesta prova. Tudo bem? Porque a gente parte do pressuposto que talvez um aluno de terceiro ano, ele talvez não tivesse essa destreza toda para fazer essa avaliação mais complexa. Tudo bem? Tranquilos? Sim? Olha só. Último ponto aqui, dentro desta definição, desse número de estagiários. Eu não posso ultrapassar, eu não posso ter estagiários que superem o dobro dos cargos de carreira. Nós sabemos que o serviço público hoje, ele tem uma demanda muito grande de serviço, mas uma disponibilidade financeira para gastar com servidores que não é compatível. O Ministério Público poderia pensar o seguinte: já que não dá para contratar servidores de carreira, nós vamos lotar aqui o Ministério Público de estagiários. Por quê? Nós damos oportunidade para ele aprender. O custo desse indivíduo é bem mais reduzido quando comparado com um servidor público de carreira, e enfim, isso poderia ser um negócio para nós. Mas a própria lei orgânica vai dizer, eu não posso então ter estagiários em número que seja superior ao dobro de servidores públicos de carreira. Tudo bem? Tranquilos? Maravilha. Vamos falar aqui do credenciamento. Tiago, você está aqui me contando todas essas coisas. O meu apetite, ou o meu desejo, o meu tesão em entrar nesse Ministério Público está aumentando. O que eu faço agora para integrar esses quadros? Nós vamos então passar por um processo que nós vamos chamar de credenciamento. E para que serve esse credenciamento? Em outras palavras, o que ele seria? O credenciamento é um processo de uma habilitação que as pessoas interessadas vão passar por ele, de tal forma que o Ministério Público consiga selecionar aqueles candidatos que tenham um maior conhecimento e que também apresentam certas condições para exercer essa atividade tão importante. Uma dessas, Tiago, me dê exemplo de alguma dessas condições. O candidato, ele não pode exercer uma atividade incompatível. Imagina que coisa maluca seria um estudante de direito que é policial militar e ele também faz estágio dentro do Ministério Público.
é uma atividade incompatível. Tudo bem? Atividade incompatível. Não há como. Tá? Veja, ele prende o cidadão na rua e ele é o mesmo que ajuda depois o promotor a fazer a denúncia, enfim, e dar andamento ao processo. Não, isso aí não dá. Tá? Então, o processo de credenciamento serve, então, para dar oportunidades a todos, é lógico, mas, antes de tudo, selecionar aqueles candidatos que têm conhecimento um pouco mais elevado e não desenvolvem, então, e não estão dentro de certas situações que os tornam incompatíveis para ocupar esta posição. Quem faz este processo de credenciamento? Conselho Superior do Ministério Público. Eu até, não hoje porque o nosso tempo não será disponível, mas no nosso material, que você que nos assiste, estará aí na descrição do vídeo, e que vocês que estão aqui receberão, pelos nossos caminhos naturais, eu faço um quadro, porque eu acredito que isso é fato. Uma das questões, ela certamente vai brincar com os cargos que aparecem dentro desses 20 artigos e as atribuições que esses cargos realizam. Então é fato, uma dessas questões vai brincar com isso, para confundir você. Então eu faço uma tabela que diz quais são os cargos que aparecem nesses 20 artigos e quais são as funções que eles realizam dentro desses 20 artigos. E com essa tabela, se você acompanhar aqui a nossa aula, e se na véspera da prova você olhar essa tabela, não tem erro. Uma questão que fale sobre esses cargos, não tem erro, você acerta. Bom, então para o indivíduo que quer ser estagiário, ele precisa passar por esse credenciamento, e esse credenciamento está sujeito a um concurso público, de provas, que é essa prova que você fará. Na redação original da Lei 734, ela dizia que era um concurso de provas e títulos, mas o aluno nem se formou ainda, como é que ele vai ter títulos ainda, títulos para apresentar? Então, em 2008, quando nós fizemos aquele lifting, a Lei 1083 de 2000, nesses ajustes que nós realizamos, o processo, então, o credenciamento é só concurso de provas. Bom, quando ocorre esse processo de credenciamento? Esse processo de credenciamento vai ocorrer sempre no último trimestre do ano. Então, assim, vocês que aqui estão, que nos honram com a presença, você que está aí sentado com esse bundão gordo nos assistindo, você vai passar. Agora, se não passar, não fique triste. Comece a estudar no começo do ano, a partir do segundo semestre, porque provavelmente ali em meados de outubro do ano que vem, nós temos novo processo de credenciamento. Ok? Quem pode ser credenciado? Qualquer pessoa pode se credenciar? Não. É necessário que alguns critérios eles sejam preenchidos. Nós vamos estudar agora cada um desses critérios. Primeiro deles, o indivíduo faz a prova, mas ele pode ser credenciado se nós tivermos os seguintes elementos. Primeiro elemento, o candidato, os aprovados, eles precisam estar matriculados a partir do antepenúltimo ano ou quinto semestre do curso. Ou seja, a partir do quinto semestre para as faculdades que são semestrais. Ou, no caso das faculdades que são anuais, a partir do terceiro ano, ele já pode ser credenciado. Aqui sem muitas novidades. Outra informação, os candidatos não podem contar com mais de uma dependência. Então, estagiário, o cidadão que quer ser estagiário, antes de qualquer coisa, tem que ser bom aluno. Pode ocorrer, e o MP até entende, tá bom, uma dependência até vai. Para você que nem sabe o que é dependência. Então vamos lá, planeta Terra, como é que funciona? O indivíduo, então, ele cursa sua graduação. Se porventura ele não alcançou a média ou a frequência necessária, ele ficará retido naquela disciplina e terá que fazer aquela disciplina novamente naquilo que nós chamamos de dependência. Levou então bomba naquela disciplina legal de sexta-feira à noite que você ficou no castelinho? Vai ter que fazer
novamente. Maravilha, maravilha, vai ter que fazer. Ok. Até uma dependência, beleza, está dentro. Mais de uma dependência, aí a situação já fica mais complicada e você vai encontrar dificuldades. Dicas de passagem. Tiago, eu entrei no MP, eu só tinha uma dependência só. Depois que eu passei, estou lá dentro do MP, como estagiário, não quis saber mais de nada, não quis mais estudar, era só vadiagem pura. Eu posso perder essa minha vaga de estágio? Pode, porque lá na frente nós vamos estudar. Um dos critérios para ser descredenciado é ter 2 dependências. Olha só, quem quer ser candidato, quem quer passar por esse processo, e mesmo depois que você entra, pode ter no máximo uma dependência, e depois que você entra, se tiver mais uma dependência, tchau, tchau, MP. Não é o que nós queremos. Aqui, dentro da própria lei, ele vai trazer uma seguinte regra que também é importante. A pedido do interessado, a comprovação de dependência poderá ser feita no início do ano letivo, hipótese em que o credenciamento terá caráter provisório. Tiago, eu não consigo visualizar isso aqui na prática. É a seguinte situação. Vamos imaginar. Você vai fazer esse processo de credenciamento. Tudo bem? E você tem 2 dependências. Então, nem poderia assumir essa posição. Mas você está cursando essa dependência nesse semestre agora. Então, quando chegar o ano que vem, que você efetivamente vai começar, depois de todo o processo, você já quitou a sua dependência. Então, quando chegar lá no começo do ano que vem, você já não vai ter dependência nenhuma. Então, quando você for juntar os documentos da faculdade, você pode pedir, olha, tá vendo aqui, olha, eu tenho 2 dependências. Mas eu estou cursando novamente essa disciplina que eu já estou em dependência. E até o final do ano, estou estudando e vou passar. Tudo bem. Tá ok. No começo do ano, então, você nos apresenta. Se você apresentar, beleza, a vaga é sua. Se você não apresentar, querido, sinto muito, nós vamos chamar o próximo. Ok? Tiago, Fala, querido. se for uma dependência já feita. Dependência já feita, dependência já quitada, aí está tudo ok. Tudo bem? Aquilo aqui, quando nós falamos em dependência, são aquelas dependências que são ainda em aberto. Ok? Um outro ponto aqui que é importante falar desse credenciamento. Eu coloquei até aqui no nosso slide, atividade incompatível com a função. Na lei, ele não fala neste ponto sobre o exercício de atividade incompatível, que seria uma vedação aqui, uma proibição, para que você fosse credenciado. Mas, nós vamos observar que quando nós falarmos do processo de descredenciamento, o exercício de atividade incompatível vai gerar o descredenciamento. Então aqui, mesmo ele não colocando aqui de antemão, você já até saiba, você, para ser credenciado, não pode exercer atividade incompatível. Tudo bem? Tranquilo? Outro requisito é ser brasileiro. Ser brasileiro aqui tanto faz, ser nato ou naturalizado. Acredito que ele não pergunte essa diferença, mas vamos imaginar que ele quer fazer aquela prova mais elaborada. Será que brasileiro naturalizado poderia participar do credenciamento? Pode, é brasileiro de qualquer forma. E ter boa conduta. O que é isso? Então você que quer se candidatar, está estudando para a prova, né? Aquela história de beber até altas horas da madrugada, ficar caído na sarjeta com o cachorro lambendo a boca, acabou. Tem que ter hoje agora boa conduta. E como nós vamos atestar aqui esta boa conduta? Essa boa conduta, ela será feita por meio de declarações e certificados que podem ser apresentados por algum integrante do Ministério Público, ou também por o regulamento que fala do credenciamento vai dizer que até professores podem fazer atestar essa sua boa conduta. Então é semana de prova, então tratem todos os professores carinhosamente, tá? Justamente porque se você passar e não tiver ninguém lá no MP,
Quem fará este aval não tem boa conduta, excelente aluno, pessoa comprometida, será então ou poderá ser os seus professores. Tudo bem? Outro ponto, estar em dia com as obrigações militares em gozo dos seus direitos políticos. Você pergunta agora, Tiago, que raio? Para que isso serve? O que isso tem a ver com a minha função? Com a minha atividade do dia a dia lá como MP? Nada. Mas veja o seguinte, o MP, ele não é o representante? Ele defende os interesses da sociedade? Então, se quem representa os interesses da sociedade tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Aí vai, o promotor não vota, o estagiário não vota, aí fica, é contraditório, você cobra dos outros, mas não, você mesmo não faz. Então bem, o estagiário precisa estar em dia com as suas obrigações eleitorais. Se você então está estudando para gabaritar, não votou, tem alguma pendência com a justiça eleitoral, vá e corra para resolver isso. No caso dos homens, também complementarmente, serviço militar obrigatório. Apresenta lá o CAN, né? Fiz o serviço militar, eu fui, né, como aconteceu no caso do nosso querido professor Bruno, dispensado pelo excesso de contingente, né? Ele entende por que é o motivo, né? Ele comprova isto e cumpriu as suas obrigações. Esse é bem engraçado do Bruno, né? Fazendo aquele, a gente passando de manhã ali no quinto bio e ele correndo, né? Passando aqueles desafios. Você que está aí nos acompanhando, se você sabe o Bruno, você vai entender. Se não sabe, também o problema é seu. Olha só, matriculado, outro item, matriculado em curso de graduação em Direito, a nossa lei ainda vem falando, em escola oficial ou reconhecida. Aqui nós vamos utilizar aquele critério que é o critério do reconhecimento oficial. Se o MEC, então, reconhecer aquele curso, para nós aqui está de bom tamanho. Ele não vai perguntar, instituição reconhecida pelo MEC. Se aparecer instituição oficial e reconhecida, está de bom tamanho. Então, Tiago, eu sou estudante de História. Legal para você que estuda História, bom para você. Mas aqui, estagiário do MP, não. Tiago, beleza, todos esses critérios, preencho fielmente, passei na prova, muito bem, eu quero saber onde eu vou trabalhar. E aí então, uma vez que você passou por esse processo de habilitação, você será designado. E quem fará essa designação? Novamente, Procurador-Geral de Justiça. Procurador-Geral de Justiça aqui para nós, nesses 20 artigos, é o boss. Quem manda aqui é ele. Então, procurador é quem vai indicar, quem vai designar qual é o local onde você desempenhará suas atividades. Ele não vai fazer isso a livre escolha. Ele vai observar alguns critérios. Quais seriam esses critérios? O local de estágio, então o local onde eu tenho uma vaga disponível, o local onde é a sua faculdade e a classificação sua no concurso. São 3 variáveis que ele vai utilizar e ponderar no momento de deslocar você até esta vaga. Imagina o seguinte, o aluno que é de São José dos Campos, faz a sua faculdade em Lorena, e eu vou deslocá-lo para fazer para ocupar uma promotoria em, vamos imaginar, em Lagoinha. Complicado, ele não vai conseguir operacionar essa logística. Então eu vou observar, olha o local, onde ele mora, onde ele faz estágio, a proximidade, o local, o tempo que ele leva de deslocamento, a faculdade dele se está próxima, ok? E por fim, a posse. Aonde ocorre esta posse? Onde você vai, ou você levará a sua mãe, ela vai fazer aquele cartaz dizendo assim, eu já sabia, aquele escândalo todo, na Procuradoria-Geral de Justiça. Vai de terno, todo bonito, bacana, as mulheres com aquele traje muito, né? Bom, aquele traje de mulher, vocês sabem, né? E enfim, você vai lá, toma a posse, diga de passagem, tira uma fotinha, coloca a hashtag eu já sabia e compartilha comigo. E ok. Vamos falar agora do descredenciamento, quando eu posso ser descredenciado.
Primeiro caminho aqui é ninguém estará ali no MP forçado. Eu quero sair, não pode. Não, de jeito nenhum. Da mesma maneira que você quis entrar no MP, se você quiser sair, livre vontade sua. Então, para o processo de descredenciamento, eu tenho duas hipóteses. O descredenciamento que ele ocorre a pedido do próprio estagiário. Exemplo, esse estagiário exerce as suas funções de estágio, mas ele gosta, é o cara concurseiro, passou num concurso. Ele vai ficar no estágio ou vai assumir o seu cargo de provimento efetivo? Não tenha nem dúvidas, ele vai certamente abandonar o estágio para assumir aquele cargo dele efetivo. Então ele vai chegar, olha, por livre, espontânea vontade, eu quero declinar, vou abrir mão desta minha vaga. Mas ela pode também ocorrer automaticamente em algumas situações. Vamos narrando cada uma delas agora. Primeira situação. Quando da conclusão do curso de graduação em Direito, salvo prorrogação. Olha só. Isso aqui é o que a lei traz. Mas veja o seguinte. Lembra aquela situação da prorrogação que eu falei no começo? Essa questão da prorrogação ela foi suspensa. Então, aqui para nós, até o exato momento, a mera conclusão do curso de graduação em Direito já descredencia o cidadão. Tá ok? Depois, eu deixei aqui em vermelho justamente porque é a letra da lei, mas você saiba que como esse processo de prorrogação está suspenso, vai parar aqui. Tudo bem? Depois, ao completar aqui o período de 3 anos do estágio, este item novamente eu acredito que não vai ser questionado em razão daquela polêmica que nós comentamos. Ele poderia colocar 2 anos, mas enfim, ele não vai querer entrar nesse semi. Então este item B, muito embora esteja previsto na lei, não será objeto de questionamento na nossa prova. E depois, vamos para C. Caso venha ausentar-se do serviço durante o ano civil por mais de 10 dias sem justificação. Então aquele estagiário que mal ingressou no estágio já acha que é procurador-geral de justiça. Então ele some, não fala nada. Ele vai quando dá telha. Se ele faltar por mais de 10 dias sem dar explicações, descredenciamento automático. Ok? Outro detalhe, uma pegadinha. Se o examinador, ou quem elaborou a prova, estiver de calçadinhos no dia, ele vai colocar o seguinte: Zezinho, faltou 5 dias ao longo de 2012 e faltou 5 dias em 2013. O credenciamento, ele pode ser descredenciado? Não, porque são 10 dentro do mesmo ano civil. Ele faltou 9 até dezembro. E vai faltar mais 9 no ano que vem. O promotor com certeza vai querer a alma dele. Fígado na salada. Mas não pode ser descredenciado. Tudo bem? E depois, ou por mais de 20 dias, ainda que motivadamente. Então, veja, por mais de 20 dias, ainda que haja justo motivo. Ok? Até porque, você imagina o seguinte, quem conhece, ou quem já teve a experiência de conhecer alguém que trabalha no Ministério Público, sabe que a equipe é extremamente reduzida. Então o promotor trabalha horrores, os seus auxiliares, os seus servidores trabalham horrores, e o estagiário ali, ele é de extrema importância, ele ajuda muito naquelas atividades operacionais. O cidadão que desfalca a equipe por mais de 20 dias, ou por 10 dias, ele vai gerar um acúmulo de serviço que vai ser aí contrário ao bom andamento do trabalho. Bom, vamos para o último item. Caso não haja renovado a sua matrícula no curso de graduação em Direito. Primeira hipótese,
Uma das hipóteses. Cidadão, meninão, passou agora, está todo feliz, agora eu sou estagiário do MP. Não faz matrícula. Ele pega a bolsa dele, que ele tem direito, gasta tudo no carnê jurídico e fala, não tem mais dinheiro para pagar a mensalidade da faculdade, não vou renovar a matrícula. Não pode. Lembra que o estágio, uma condição sine qua non para existir estágio, é você ser aluno se você não faz a sua matrícula, se você não está regularmente matriculado. O estágio, ele não pode persistir, descredenciamento automático. Mas como que o MP vai descobrir isso? Porque periodicamente, lá na frente, eu vou mostrar, você deve apresentar que você está devidamente matriculado. Bom, segunda, outra situação dentro desse item D. Ou vier a ser reprovado em 2 disciplinas do respectivo currículo pleno. Você foi reprovado em 2 disciplinas do currículo pleno. O que ele está querendo dizer com isso? São aquelas disciplinas obrigatórias. Se você foi reprovado, sei lá, em algumas faculdades, elas têm a seguinte possibilidade. Você tem aquelas disciplinas mínimas que você tem que cursar, mas se você quiser colocar outras dentro do horário que você tem disponível, você pode, sem problema algum. Mas não são aquelas disciplinas, se você faz todas elas e é aprovado, todas elas vão para o seu histórico. Mas, se você não for reprovado, sei lá, quis fazer História da Arte, disciplina optativa, se a faculdade te dá essa possibilidade, tudo bem. Ah, mas eu peguei DP em História da Arte, mas isso faz parte do seu currículo do direito? Não. Então aí não vai entrar aqui nessa nossa contagem. Mas aqui vai entrar nessa contagem se são aquelas disciplinas do nosso currículo pleno. Então, todas aquelas disciplinas que estão ligadas à sua grade curricular. Tudo bem? E depois, mediante processo administrativo, ou procedimento administrativo sumário, em razão do descumprimento dos deveres e das vedações. O estagiário, então, tem alguns deveres e ele também tem algumas vedações, ou seja, ações que ele deve abster-se, ou seja, ações, coisas que ele não pode fazer. E se ele assim as faz, ele será descredenciado. Mas não é um descredenciamento que ele precisa ser precedido, nesta hipótese, de processo disciplinar. Tudo bem? Aqui, na verdade, nós vamos chamar de procedimento administrativo sumário. Esse procedimento administrativo vai ter que avaliar qual foi a conduta que ele desrespeitou do estatuto, da lei orgânica, precisa assegurar ele ampla defesa e contraditório, e por aí vai. Se ao final ficar comprovado, a consequência final será o seu descredenciamento. Vamos falar agora então das atribuições. O que o estagiário tem que fazer? Primeiro delas, levantamento de dados. O promotor lá tem inúmeras situações, inúmeros processos que ele precisa observar. Ele vai falar assim para você: estagiário, dá uma pesquisada sobre o assunto tal. Levanta aí o que a jurisprudência está falando sobre esse assunto. É você que vai fazer esse levantamento de dados para o promotor. Depois, acompanhamento de diligências de investigação de que for incumbido. Então, porventura, o promotor ele pode determinar a você que realize algumas diligências, mas aqui eu só preciso fazer uma observação. O estagiário não pode fazer aquelas diligências de polícia judiciária e para apuração de infrações penais, porque aí a situação é um pouco mais complexa. Nós entendemos que não é adequado deixar esse tipo de responsabilidade para o estagiário. Depois, estudo das matérias que lhe sejam confiadas, propondo a adoção de procedimentos consequentes. Você vai estudar, olha, está acontecendo isso, o que nós vamos fazer? Ou de que maneira nós vamos nos posicionar?
Então, o estagiário ele pode fazer aquela pesquisa. Olha, eu estudei, eu levantei as informações e diante disso, olha, se a gente adotar esse caminho, a consequência pode ser essa. Se nós seguirmos essa linha, a consequência pode ser essa. Então, ele já faz um estudo preliminar, já para que depois o promotor e as pessoas sobre as quais ele está sob supervisão possam tomar a medida que é mais adequada. Outra aqui, atendimento ao público, nos limites da orientação a que venha receber. Então, às vezes, o promotor ou a promotoria, já que ela representa os interesses da sociedade, as pessoas quando estão com certos problemas, vão até a promotoria. Aquela história assim, o vizinho tem um cachorro lá, ou tem um bando de bichos lá que ele não cuida, estão os bichos lá todos judiados, e você vizinho não consegue dormir, fazendo aquele barulho, você está vendo aqueles bichinhos lá sofrendo e não pode fazer nada, já conversou com o vizinho, e o vizinho, não, bicho bom é bicho que sofre. Você fica sensibilizado com aquilo. Quem que é responsável por tutelar isso, ou por tomar conta, vamos lá, socorrer do MP, se for o caso, dependendo da situação. Então o MP ele vai receber muito a visita da sociedade. E o que vai acontecer? Então, em um determinado momento, o promotor vai ter que receber as pessoas que vão procurar para fazer atendimento. Quem às vezes, o que o estagiário vai fazer nessa situação? O estagiário vai fazer o seguinte, às vezes ele vai dar aquele pré-atendimento. Olá, bom dia, tudo bem? O que está acontecendo? O que nós podemos ajudar? Ele já vai fazer ali, se isso aqui fosse medicina, nós chamaríamos isso de anamnese. Levantamento do estudo prévio do caso, já para ir ali e levar para o promotor. Quando o promotor chegar, já está ali o assunto mais ou menos mastigado, ele já sabe o que é, se a pessoa já está nervosa, o estagiário já deu uma acalmada, peraí, vamos tomar água, vamos tomar um café. Então, esse atendimento ao público. O que não dá é para o estagiário subir no troninho da justiça, achar que é promotor e já atender as pessoas como se promotor fosse. Ele vai atender o público dentro dos limites das orientações que forem passadas dentro da promotoria. E depois, controle da movimentação dos autos de processos, tanto administrativo quanto judiciais, acompanhando a realização dos correspondentes atos e termos. É uma atividade operacional. Dizendo em outras palavras, dentro do conjunto de atividades de auxílio de estágio, do que o estagiário faz, então estão aquelas atividades que são meramente operacionais. Você bate o olho, é uma atividade operacional, que é reprodução de atos, que não tem nenhum poder de julgamento, ou poder decisório, beleza, é isso aí que o estagiário vai fazer. Tudo bem? Sempre sob a supervisão de alguém, de um supervisor. E se ele realizar ato excedente, ele pode ser sujeito àquele processo, àquele procedimento administrativo sumário. Depois, intitulei aqui, dei uma terminologia genérica como rotinas administrativas. O inciso ele começa a partir daqui, mas é para você guardar, para não confundir. Tá? Rotinas administrativas. O que é rotina administrativa? É digitar, escanear, registrar, fazer protocolo. Olha, execução dos serviços de datilografia, digitação, correspondência, escrituração, registro e arquivo, que são atividades que são próprias de uma rotina administrativa. Tudo bem? E por fim, desempenho de quaisquer outras funções compatíveis com a sua condição acadêmica. Nós já colocamos aqui, já fica imaginando, né? O estagiário vai falar, isso não está no rol da minha atribuição. Então, tem esse último item que vai dizer, olha, lembra aquele último item? Desempenho de quaisquer atividades compatíveis. É isso aí onde você vai se encaixar. Tudo bem? Vamos falar agora da parte boa, parte boa. O estagiário tem direitos? Sim, quem trabalhou em escritório, talvez, quando fala assim, e os meus direitos? O seu único direito é ao trabalho, chibata. Mas aqui dentro do UMB, o seu direito aqui você tem alguns direitos. Primeiro direito,
bolsa fixada por ato do Procurador-Geral de Justiça. Cuidado, porque a redação antiga, o primeiro texto, o texto original da Lei 734, ela falava que era bolsa fixada por lei. Só que, com o passar do tempo, o valor da bolsa ele vai ficando, vai baixando, porque o custo das coisas vai aumentando, enfim. Para dar mais agilidade, quando a lei foi reajustada, eles colocaram por ato do Procurador-Geral de Justiça. Ele faz um ato ali, meramente administrativo, e ele já atribui. Esse valor atual, agora, 2015, é de 750. Vamos falar só isso? Não, graças a Deus, porque no passado não dava nem para comprar uma coxinha. Hoje tá bom, tá ótimo. E com o passar do tempo, vamos, agora a condição do MP está boa. Queremos elevar o valor da bolsa. Pode. Se o procurador, por dado específico, determinar, tudo bem. Esta bolsa não é salário. Esta bolsa não é subsídio. Esta bolsa é bolsa auxílio, para custear despesas de ajuda de custo, auxílio alimentação e transporte. Tiago, mas eu sou uma draga para comer. Trabalha com esses 750. Por isso que eu digo para você, dependendo do lugar, passa muito bem, estuda, para ser o melhor possível. Imagina o seguinte, tem duas pessoas que estão interessadas naquela vaga, que é a mais próxima. Aquele que tiver a melhor pontuação é aquele que vai ficar. Não poderá exceder a 7% do valor do subsídio mensal do promotor de justiça substituto. Também imagina, Procurador-Geral de Justiça, bonzinho, vai imaginar que o filho dele agora é estagiário. Não, vou colocar aqui bolsa de 5 mil reais para o estagiário. O promotor ia ficar um pouquinho enciumado. Para evitar problema, a bolsa do estagiário não pode ser superior a 7% do valor do subsídio mensal do promotor de justiça. Volto a dizer, aqui, se ele quiser pegar, ele pode trazer uma questão que vai dizer, a natureza da bolsa do estagiário é salário, remuneração, subsídio. Não, nada disso. É bolsa. Bolsa é bolsa, bolsa é bolsa. Sim? Tiago, porventura, ao longo vou trabalhar um mês, depois vou ter direito lá à minha bolsa. Mas você sabe, né? Às vezes pode acontecer algum tipo de emergência, ou às vezes eu vou fazer a prova daquele professor lá que... Vocês sabem, né? Tá entendendo? Não dá para estudar e trabalhar, ou fazer as suas atividades de estágio. Já sensível a isso, o legislador disse o seguinte, olha, querido, você pode ausentar-se, ou seja, fazer um pedido de uma licença de até 20 dias por ano para estudar para as provas. Olha que beleza. Então você pode pedir, né, aquela prova, aquela lá, daquele professor, aquele lá, aquele. Não vou falar o nome, você sabe quem é. Aquele lá. Você não vai ter como ir para o estágio. Você terá que ficar em casa comendo o caderno. E aí? Como é que você vai fazer? Vou pedir licença. Você vai, lógico, avisar previamente. Um dia tal não vou, porque estarei estudando. Só que, aqui tem um detalhe. Por que eu trouxe isso neste momento? Tudo bem, ele te dá o direito de fazer essa licença para não ir trabalhar naquele dia. Mas tem prejuízo no valor da bolsa, tá? Então aquele dia que você não foi, você vai sofrer um abatimento correspondente àquele dia que não foi. Tiago, eu posso aqui porventura pedir licença que não seja por questões de uma prova? Pode, mas aí, né, vai passar por uma avaliação do Procurador-Geral de Justiça. E esse tempo que você vai ter que se afastar, ele vai ter que considerar que não prejudique o seu desenvolvimento como estagiário e nem as atividades que são decorrentes do estágio. Então vamos imaginar, situação, você é aquele cara CDF, Caxias, você faz tudo,
E se você estuda aqui na Unisal, o que você faz? É aquele precoce, nunca beijou na boca, você só estuda. Você participou do nosso concurso que está aberto agora, o concurso público simulado. Coxinha, estudou, passou. O seu prêmio qual será? Uma semana em Brasília, mas você já faz estágio. E não é para questão de prova. O que você vai fazer? Olha, fui um excelente aluno, participei de um processo, ganhei, recebi um prêmio, vou passar uma semana em Brasília, com tudo pago. Vou lá estudar, que fique claro. Vou trazer o certificado, vou trazer relatório com tudo que eu aprendi lá. Tudo bem. O procurador, ele pode, então, ele pode te autorizar, mas veja que você sofrerá prejuízo ou redução da bolsa. Férias, tem, de 30 dias, graças a Deus. Então, férias de 30 dias após o primeiro ano de exercício. E aí você pensa o seguinte, Tiago, dá para fracionar? Dá para dividir? Dá. Em quantas partes? 2. Você pode dividir, então, suas férias em até 2 períodos. É o que, às vezes, os alunos fazem. Divide, deixa 15 em janeiro para dar aquela descansada e 15 no meio do ano para dar aquele fôlego. Tudo bem? Aqui é o lado bom. Vai de férias, mas não gera nenhum tipo de prejuízo. Não gera nenhum tipo de redução na bolsa. No período então que você está de férias, vai pagar de patrão. Vai receber a bolsa lá tranquilo, mas só para descansar. Gastar a bolsa em Ubatuba. Aqui, um outro direito desse estagiário. O período que você trabalha ou desenvolve suas atividades como estagiário é contado como tempo de serviço. Então, para que serve isso aqui? Existem alguns concursos em que eles colocam lá como critério para desempate ou como atribuir uma pontuação extra se você tem tempo de serviço público. E aí, então, essa sua atividade como estagiário pode ser apresentada neste momento. Uma outra informação. A prorrogação do estágio será considerada como prática jurídica. Veja, eu coloquei que aqui para nós, por enquanto, vai estar sem efeito, vista que a prorrogação do estágio ela está suspensa. Qual era a ideia, talvez, original do legislador? Eu vou contar isso aqui como prática jurídica. Porque depois, se o cara quiser fazer concurso para promotor, esses 3 anos que ele ficou aqui na prorrogação já contam. Mas veja, isso aqui, como a nossa prorrogação está suspensa, ele não vai perguntar sobre isso. Vamos aos deveres. Nem tudo são flores. Vamos então aqui às suas obrigações. Atender às orientações que lhe forem passadas. Se os supervisores passaram orientações, você siga. Cumprir os horários que lhe forem fixados. Estagiário não é patrão. Não dá para chegar na hora que quiser. Então, o seu horário que foi fixado, já falamos. Considerando aquela compatibilidade entre o local que você faz a sua faculdade e o local onde você vai desempenhar o seu estágio. Né? Considerando aquela realidade. Vai desempenhar essas suas 20 horas, mas deve cumprir fielmente essas 20 horas corretamente. E lembrando o seguinte, que o secretário executivo ou o coordenador do órgão que você trabalha vai encaminhar mensalmente o atestado de sua frequência. Faltou um dia, depois vai sofrer descontos lá. Tudo bem? Tranquilo? Aqui eu vou dar uma outra dica para vocês. O exame, lá a nossa prova, ela pode trocar essa expressão mensalmente por anualmente ou semestralmente. Então cuidado. Aqui, imagina, o MP tem que saber se você foi trabalhar ou não para pagar a sua bolsa. Então aqui, você recebe, não é uma bolsa mensal? Então, esse relatório, essa ficha que é encaminhada é mensal. Eu acredito que se ele for aqui para pegar você na curva, ele vai trocar esse mensal aqui por anual ou semestral. É uma dica. Depois, apresentar relatório trimestral
de atividades à Corregedoria Geral do MP. Corregedoria que fiscaliza a atuação dos promotores e dos seus serventuários. Quer saber o que você está fazendo como estágio? O que você tem feito? Você vai apresentar um relatório trimestral à Corregedoria. Depois, comprovar no início de cada ano letivo a renovação da matrícula e a inexistência de reprovação. Descumpriu esse dever? O que vai acontecer? Você não prestou isso aqui. Você não juntou lá no começo do ano, encaminhou essa documentação. O que vai acontecer? Você está descumprindo um dever. O MP vai abrir um procedimento sumário administrativo. Se você não der boas explicações, ocorrerá o descredenciamento. Então fique atento com isso aqui. Que situações podem gerar processo ou procedimento administrativo sumário? O descumprimento dos deveres. Então ele poderia colocar numa questão. São situações que ensejam o processo ou procedimento administrativo disciplinar. O descumprimento das orientações, o não cumprimento dos horários. Então fica atento com esses detalhes. Outro item. A questão da DP. Tem que mostrar lá, olha, não estou com mais de 2 DPs. Vai apresentar o atestado de matrícula e o andamento das suas disciplinas. Outro item. Manter sigilo. Aí, nenhum comentário pessoal com relação às mulheres aqui, hein? Manter sigilo é para homens e mulheres. Aquela história, o estagiário quer contar para a família que está trabalhando, não quer mostrar serviço, né? Então, não estou investigando um crime lá que aconteceu assim, assim, assado, quer pagar de gatinho ali na porta do castelinho. Olha, eu estou numa investigação que é um negócio de loucura. O estagiário deve guardar sigilo. Filho, o que você está fazendo lá no seu estágio? Fala para sua mãe, trabalhando, mãe. Mas o que está acontecendo? Está muito legal. O que você faz? Trabalho. De que horas a que horas? Desde a hora que eu chego até a hora que eu saio. Sem detalhes. E depois, cumprir com presteza e eficiência as tarefas que lhe forem atribuídas. Nem precisava dizer isso aqui, porque o MP, antes de mais nada, ele integra, né, regido pelo direito público, e o direito público, para quem teve direito administrativo, sabe que precisa ser eficiente. Mas, para não gerar nenhum tipo de dúvida, o cara poderia falar assim, mas eu sou estagiário. Não, quando nós fizemos aquela lei complementar que atualizou, eu trouxe algumas modificações àquela lei complementar 734, ele já veio e colocou, olha, você também tem que cumprir com presteza e eficiência as tarefas que lhe forem atribuídas. Tem aquele cara que entra no estágio e ele acha que já é promotor. Mas isso vai dar um trabalho para fazer. Não, isso é difícil. Não sei. Aqui, ó. Dever campeão. Mas nunca fiz isso. Então, estuda, aprende como faz e se vira. Está dentro dos seus deveres. Vedações. O que você é proibido de fazer? Ter postura incompatível. E aqui, veja, eu não estou falando de uma incompatibilidade de cargo. Estou falando de uma incompatibilidade de postura. O estagiário não pode ter um comportamento incompatível com a natureza da sua atividade funcional. Aquele estagiário que já sente promotor, chega lá no momento da audiência, de chinelo, regata, bate nas costas do promotor. E aí, moleque piranha? Chegar! Aí! Não dá. Então você precisa ter uma postura compatível. Imagina, na hora do dia, moleque piranha! Imagina o promotor, tá bom, hein? Tá aniversário, tá de parabéns! Não dá, né? Depois, usar de posição ou de identificações do MP para outras finalidades. É aquele cidadão que quer mostrar para todo mundo que ele é estagiário. Então ele pega aquelas folhinhas timbradas e ele usa isso para entregar relatório de estágio. Ele pega aquelas folhinhas, o professor pediu uma bateria de questões, ele faz na folhinha do MP.
Porque ele quer que todo mundo saiba que ele faz estágio. Está descumprindo algo que ele não pode fazer. Se é material do MP, não pode utilizar. O cidadão que chega com a carteirinha de estágio na porta do Gordo, o Gordo é uma balada que tem aqui na região. Eu sou estagiário do MP, não vai deixar eu entrar grátis, não? Não pode. Vedação. Tem gente que usa, quer dar carteirada até se bobear em velório. Estagiário do MP, não pode. Depois, usar distintivos e insígnias que são privativos do próprio MP. Sim, você é estagiário, mas só o promotor ou o serventuário que pode usar esses símbolos que são indicativos ou representativos da categoria. Depois, praticar atos processuais ou extraprocessuais além de suas atribuições, salvo nas manifestações em conjunto com o promotor. Às vezes o promotor vai falar, ó, campeão, dá aquela agilizada para mim, e no final eu assino, faço aquela conferência. Acontece? Agiliza aí para nós, sem problema algum. Mas o promotor depois vai ali dar a sua assinatura. Aí você quer acabar com as cotas, quer deixar tudo em dia, você vai lá no sábado e fica fazendo, sábado e domingo, fazendo o trabalho do promotor. Não, de jeito nenhum. Está tudo pronto, já mandei, já encaminhei, está tudo andando. Pode ficar aí no Candy Crush. Não, de jeito nenhum, não pode. Não pode. Veja, você só pode fazer, ou realizar aqueles atos que estão no rol das suas atribuições e que estão sob a supervisão, sob o controle que assim, aqueles comandos que lhe forem determinados. Nunca você realiza um ato que está além das suas atribuições, sem a orientação, sem a supervisão de alguém. O que nós estamos tentando evitar com aquele inciso? Evitar aquele estagiário que é proativo por demais. Então ele quer sair fazendo as coisas e nem consulta para saber se ele pode fazer aquilo ou não. Por fim, desempenhar cargo, emprego ou função pública incompatível. Como assim, Tiago? Ele não entra na especificidade desse rol. Então, onde eu acredito que ele só vai fazer aqui, se ele for perguntar, ele pode exercer função incompatível? Ele pode exercer cargo incompatível? Não. Se ele fosse perguntar através de um caso concreto, o exemplo mais simples que os alunos, no atual estágio de aprendizado, poderiam fazer esse raciocínio, seria o caso do policial. Para ser policial, é um concurso de exigência de nível médio. Muitos colegas, nossos aqui, estudantes, fizeram concurso para a polícia, ingressaram na polícia e hoje estão aqui cursando a graduação. Talvez o sonho deles é ser um dia delegado, ser juiz, mas está fazendo uma escadinha. Então, fez concurso para policial. Ele poderia ser policial e ser estagiário do MP? Não, porque o cargo aqui é incompatível. E por fim, exercer a advocacia. Você até às vezes pode entender, mas eu não sei por que ele está colocando advocacia. Porque para o cidadão ele poder exercer a advocacia, porque provavelmente ele já é bacharel em direito. Se ele é advogado, o requisito para ser advogado, antes de tudo, é ser bacharel em direito. Provavelmente esse inciso aqui foi colocado naquele momento que era possível a prorrogação. E então o indivíduo fazia ele prorrogava o seu estágio e fora daquele horário era advogado. Tudo bem? Vamos lá. Fiz aqui descumprir alguma dessas vedações. Qual é a primeira consequência que pode ocorrer? Você pode ser suspenso. Quem fará essa suspensão? O secretário executivo da Promotoria de Justiça, a que você estiver vinculado. Depois, este ato precisa ser ratificado pelo Procurador de Justiça. E se ele ratifica, uma das consequências é o seu descredenciamento. Mas antes disso, é preciso assegurar a você ampla defesa e contraditória.
Veja, nós vamos abrir aqui um processo administrativo sumário para avaliar. Vou lhe dar ampla defesa e contraditória. Você, nesse período, pode estar suspenso e, como consequência final, pode ser descredenciado. Quando o secretário executivo toma conhecimento que você descumpriu alguma das vedações, ele tem que imediatamente comunicar ao Procurador-Geral de Justiça, à Corregedoria Geral do Ministério Público. E o que vai acontecer? Se essa suspensão é ratificada, veja, nós vamos dar andamento ao processo administrativo sumário. Agora, e se esta suspensão que foi dada pelo secretário executivo, ela não é ratificada pelo procurador-geral? Aí ele não sofre nenhum tipo de prejuízo. É aquela história, por exemplo, do estagiário que explicou, não, veja bem, não foi isso que aconteceu, na verdade foi isso. Na verdade, olha, você praticou um ato que era além das suas atribuições. Não, na verdade eu fiz este ato com autorização do promotor, o que aconteceu aqui é só que ele esqueceu de assinar. E aí se você explica e verificar, não tem nada demais, está tudo certo, não é o que a gente estava pensando, a suspensão ela não é ratificada e você não tem nenhum tipo de prejuízo. Vamos falar das transferências. É possível transferir um estagiário? Sim. Aí eu tenho duas opções. Essa transferência pode se dar a pedido do estagiário ou ela pode ocorrer de ofício, para aquelas pessoas que não estão ambientadas com essa expressão. De ofício, o que é isso? É que é aquela expressão jurídica que nós utilizamos quando o ato ele ocorre por iniciativa própria. Iniciativa própria aqui, neste caso, do órgão. Então vamos lá. É possível a transferência do estagiário? Sim. Qual o motivo? A pedido do estagiário ou de ofício, quando o próprio Ministério Público toma a iniciativa de transferir ele de um lugar para o outro. Como assim, Tiago? Vamos imaginar que tem uma promotoria que ela está com um acúmulo de serviço. E nesta aqui, não tem muito serviço. Está tudo muito tranquilo. Eles podem deslocar esse estagiário daqui para lá? Possível? Sim. Admite-se também permuta. O que é permuta? Você tem seu amigo lá, que é estagiário aqui, e o outro que é estagiário aqui. Esse aqui fala, nossa, eu queria ir para lá. Você fala, nossa, eu queria vir para cá. É possível? Se os dois estão de acordo, pode sim ter permuta, pode ter a troca. Mas, seja aqui, por pedido do estagiário, seja em questão da permuta, ou seja ainda, até mesmo de ofício, o Conselho Superior do Ministério Público deve ser ouvido. Guarda essa palavra. Falou que tem que ouvir alguém, esta pessoa, ou este alguém que será ouvido, para nós aqui nesta prova será o Conselho Superior do Ministério Público. Tranquilo? E vamos então finalizar aqui a parte do conteúdo, falando das avaliações dos estagiários. O estagiário é alguém que está ali exercendo uma atividade, mas antes de tudo ele está ali para aprender. Ele precisa ser avaliado. Okay? E como é que vai funcionar então esta questão da sua avaliação? Vamos lá. O estagiário está sob constante fiscalização e orientação de dois órgãos. O primeiro deles, a Corregedoria Geral do MP, tudo bem? E o segundo deles são aqueles órgãos, ou aquele órgão ao qual ele está ligado. Então ele está lá na promotoria X, ele está sujeito às orientações e à fiscalização daquela promotoria. Então ele chega atrasado, o secretário executivo, ó, promotor, campeão, você está chegando atrasado todo dia. E aí? Você quer que ajude? Às vezes o promotor está bacana, ele vai falar, olha, é questão de ônibus, alguma coisa, vamos dar uma ajustada nesse horário do seu estágio? Você consiga chegar aqui no horário, certo? Porque a gente faz isso, podemos fazer. O pior é a gente marcar um horário e ficar esperando você e você não está aqui. Mas, então, essa atividade de fiscalização, essa atividade de orientação, são esses dois órgãos que aqui farão este controle. É por isso, agora a gente começa a ligar uma coisa a outra, que o relatório, lembra que nós falamos daquele relatório?
O relatório a gente manda para a corregedoria, justamente para ele saber se você está realizando um ato que é próprio de estagiário, se você está realizando atos que são além daquilo que é estagiário, para saber como é que você está a sua atividade. Bom, você, estagiário, é constantemente avaliado também. E quem faz esta avaliação? O Conselho Superior do Ministério Público. Então veja, o Conselho Superior do Ministério Público é aquele que faz o processo de credenciamento, é aquele que é ouvido na hora de definir o número dos estagiários e é quem faz a avaliação de desempenho. Tá vendo quantas atribuições o mesmo órgão tem? E por fim, Tiago, o estagiário vai começar, tadinho, mas ele não sabe muito do dia a dia e da rotina. Como é que vai funcionar? Existe um centro de estudos dentro do Ministério Público. Então, cursos e eventuais convênios serão fornecidos ou serão promovidos por intermédio deste centro de estudos do Ministério Público. Tranquilos? Sabemos exatamente tudo o que é necessário para ir lá e gabaritar estas questões. Para fixar esse conhecimento, eu trago aqui, salvo engano, 3 ou 4 questões. Vamos lá. O credenciamento se dará através de, opção A, indicação, B, ordem judicial, C, entrevista ou D, concurso público. Concurso público. Maravilha. Aqui é facinho, né? Você vai notar que as questões aqui não são difíceis, mas que às vezes o candidato erra porque elas são as últimas. Você já está cansado. Às vezes você fala assim, poxa vida, errei isso aqui, bobeiro. Então é a minha dica. Começa talvez por elas, que você está mais fresco, está mais concentrado, que a sua probabilidade de errar é muito menor do que, sei lá, a teoria geral do processo. Segunda questão. A quem compete a avaliação do desempenho do estagiário? Juiz da comarca? Ministério Público? Conselho Superior do Ministério Público ou D, órgão auxiliar do Ministério Público? Vamos lá, opção? Muito bem, opção C. Avaliação, organização, processo de credenciamento e definição do número de estagiários passa, seja tomado por ele, é decidido por ele, ou pelo menos passa, ele é ouvido. Tudo bem? Quem organiza o credenciamento? Conselho Superior. Quem é ouvido na hora de definir o número de estagiários? Conselho Superior. Quem faz a avaliação? Conselho Superior. Estagiário terá direito a férias. Opção A, semestrais de 30 dias, férias mensais de 30 dias, sem prejuízo da bolsa, férias anuais de 30 dias, sem prejuízo da bolsa mensal, ou férias anuais de 30 dias, com prejuízo da bolsa mensal. C. Qual? C. C. Muito bem, muito bem. Aqui olha só, ele está brincando com as expressões semestrais, bimestrais. Lembrando, a trimestral, o que eu tenho que fazer trimestralmente? Encaminhar o relatório de atividades para quem? Para quem? Isso mesmo, muito bem. Última questão. Não está entre os deveres dos estagiários atender às orientações que lhe forem passadas, cumprir os horários que lhe forem fixados, apresentar relatório anual de atividades da Corregedoria Geral e de manter sigilo. C. Vamos lá. Muito bem. Por quê? Aonde está o erro? Exatamente. Então, queridos, foi uma aula extensa, foi uma aula longa, mas foi extremamente produtiva. Com estas informações, você pode, seguramente, dá para ir fazer essa prova e gabaritar. De qualquer forma, ao longo desse processo de estudo de vocês, tem lá os contatos que já são contatos regulares, que você já tem, quem está nos assistindo aí. Me procura por Facebook, Thiago Gomes, o cara mais gostoso do Facebook sou eu. Tá? Se quiser aqui, os colegas que são aqui da unidade, podem procurar nos intervalos. E boa sorte a todos. Se precisarem, nós estamos aí permanentemente à disposição. Você que nos acompanha, muito obrigado e até a próxima.